Bom dia, queridos amigos, que a paz e alegria seja constante em nossa vida, convidando a todos a refletir com o propósito divino, para que nós possamos aprender aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. E hoje um tema que nos toca muito direto, que é os bons espíritas. Então nós vamos fazer reflexões para que a gente veja a importância de sermos espíritas neste momento do planeta Terra. Então, nós vamos ler, convidando a todos a nos acompanharem em pensamento, para que possamos criar esses elos e vínculos com a espiritualidade superior. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam os fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência, mesma, e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços, mesmo apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que depende da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornam dignos de penetrar nos arcanos do Senhor. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham com fraqueza ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil
o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, que nós possamos, cada dia, cada vez mais, sentirmos firmes, seguros no seu propósito de trabalho. Querido irmão, auxilia-nos a compreender nosso grande compromisso, a nossa missão de sermos espíritas, para que nós não venhamos a nos decepcionar quando chegarmos de volta ao mundo espiritual. Que Deus nos ampare agora, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós fizemos questão de ler a leitura inteira, apesar de grande, mas ela é muito significativa para todos nós, que nos convida a refletir bastante o que seja ser bons espíritas. Será que ser bom espírita é ir com assiduidade na casa espírita? Será que ser bom espírita é aquele que tem os seus pensamentos ligados à fidelidade dos ensinamentos trazidos por Allan Kardec? Cada um precisa de refletir qual é o conceito de bom que você tem e que espírita nós somos. E quando isso é bem compreendido para nós, ele também deve ser bem sentido. Porque para ser espírita, nós temos que compreender a função da doutrina espírita em nossa vida. E a função primordial da doutrina espírita é nos esclarecer, nos amparar, para que a gente possa conseguir nos libertarmos das dificuldades que o mundo vem nos oferecendo por estarmos ainda ligados a tanto pensamentos materialistas. E nós vamos ver aqui no pensamento trazido por Allan Kardec que o Espiritismo ele não constitui nenhuma moral nova, mas apenas ela facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. E isso vai nos mostrar por que não institui nenhuma moral nova, porque foi Jesus que trouxe a moral. Não tem nada que seja superior aos ensinamentos do Cristo. O Espiritismo, ele traz para nós um compromisso com a verdade. E ele não traz nada novo, porque aquilo que ele traz é aquilo que Jesus não pôde nos dizer, mas estava no pensamento de Jesus. Então, ele não tem uma moral diferente da do Cristo. E é por isso que Jesus afirma que ele que enviaria o Consolador prometido,
E para que nós pudéssemos desenvolver a ideia de nos tornarmos espíritas, nós precisamos utilizar da inteligência e da prática dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa criar dentro de nós uma fé sólida, uma fé inabalável e que seja cada vez mais firme, fixando em nós um pensamento de retidão, de fidelidade, de cumprimento do nosso dever. Então, por isso que muitas vezes nós temos sido convidados a buscar o padrão do Cristo, para que a gente aprenda a viver e sermos bons, tanto quanto Jesus nos ensinou. Mas o Espiritismo ele não institui nenhuma moral, numa nova moral, apenas facilita o seu entendimento, porque nós já avançamos, nós já progredimos, nós já caminhamos diante de tantas oportunidades. Então é preciso que a gente possa acreditar em tudo aquilo que o Cristo vem nos ensinar, aquilo que o Espírito de verdade vem nos mostrar, para que a gente alcance uma moral que nos sustente e que seja aplicada em nós mesmas, né? E aí ele faz uma pergunta: a que atribuir isto? A alguma falta da clareza da doutrina? Não, por quê? Porque a doutrina, ela nos traz tanta clareza que nós precisamos entender que o esforço de aprender para aplicar os conhecimentos da doutrina em nosso espírito, no nosso ser, precisa sim de alguns requisitos. Primeiro, que eu saiba que sou um espírito imortal. Segundo, que eu vivencie os ensinamentos do Cristo dentro de mim, não é mais falando para o outro. E a clareza que nós precisamos ter dessa doutrina é a mesma que vem de todos os tempos, porque nela não tem nenhum mistério, não existe milagres, tudo isso ela vem nos explicar à luz da razão. Então, nós precisamos compreender que a nossa capacidade de compreensão, ela depende do esforço da inteligência. E todos nós podemos fazer isso, não é uma inteligência especial, não, somos todos nós. Nós não temos que ser um expert, nós precisamos sentir a grandeza de Jesus. Então, isso nós vamos ver que muitas vezes, tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto a religião, ela vai nos sensibilizar para que a gente compreenda e adquira na nossa caminhada uma maturidade moral que nos dê o direito de ver que essa maturidade é que vai falar o senso moral nosso. Sermos espíritos sem maturidade, não temos como alcançar esse senso moral. E essa maturidade, ela independe da idade, e nem do tempo cronológico, ela é do tempo do espírito. Então, todos nós temos caminhado para retirar essas névoas que muitas vezes têm tamponado o nosso pensamento, a nossa palavra e os nossos raciocínios, né? Então, nós vamos ver que muito se atém ainda só aos fenômenos, mais do que a moral. Estes são espíritos que ainda não compreenderam a profundidade da doutrina. E eles, então, eles querem ter uma vida mais monótona, mais fácil, né? E estão sempre pedindo aos espíritos que eles tragam novos mistérios, novos fenômenos. Esses são os espíritos imperfeitos. Alguns dos quais ficam no meio do caminho e se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Nós precisamos entender que todos nós estamos na Terra para reeducar os nossos sentimentos. Ou então eles aguardam as suas simpatias para compartilhar das fraquezas ou das prevenções. Então, aceitar os princípios da doutrina espírita, para nós, é o primeiro passo, que nos tornará mais fácil
enfrentar os segundos que virão em outros momentos. Outro fator importante que a doutrina espírita nos faz ser reconhecidos como bom espírito é a aplicação do conhecimento que ela nos oferece na vida do ser espiritual que nós somos, com a lealdade dos princípios éticos e morais que a doutrina espírita nos ensina. E para isso nós precisamos pensar que todos nós temos dentro de nós a razão. E a razão é que vai ser o divisor de águas para todos nós. Quando ele vai mostrar, por um pensamento inteligente, o espírito é verdadeiro, sincero. E esse espírito é verdadeiro, sincero, que tem pensamentos de moralidade superior, ele vai nos demonstrar segurança, vai nos ensinar a viver como espíritos. E o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Nós, como espíritos encarnados, precisamos também compreender que nós não somos um espírito do mundo. Nós aqui estamos para vivenciar esses momentos que o planejamento reencarnatório nos oferece. Nós também precisamos de aprender a distinguir a bondade da displicência. Tem muita gente que aparentemente são bons, mas são displicentes. E estão sempre mostrando uma falsa virtude, ao passo de que as criaturas boas, elas estão se envolvidas e cada dia mais procuram vivenciar a verdadeira bondade, cumprindo com os padrões do Cristo. Então, nós não podemos ficar aí reclamando muitas vezes dessas atitudes que vemos, atitudes sensacionais, gestos improdutivos, mas nós simplesmente temos que olhar para aqueles que cruzam conosco para nos ensinar, para nos motivar a buscarmos a perfeição que Jesus nos traz, que nós reconhecemos que estão tão distantes de nós. E é por isso que o espírito deve ser tocado no coração, pelo que inabalável lhe torna a fé. Reconhece o espírita, portanto, como nos diz Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é intelectual, é moral. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ainda nós temos muitas. Por isso, nós precisamos trabalhar muito conosco para que a gente possa sentir a grandeza do Evangelho em nossa vida. E nós temos uma passagem do livro Palavras da Vida Eterna, Se aspiras a servir, e ele nos diz, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Isso já é um passo, gente, que isso trouxe, quem trouxe para nós isso é o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses. Afirma-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso apresenta cláusulas diversas. Dispõe de recursos próprios, conquanto humildes para a tarefa de socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instruções, mas espera um título oficial que talvez nunca chegue. Relaciona talentos múltiplos a fim de cumprir a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordastes para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E isso para nós é muito importante. Nós precisamos ter o desejo de servir os outros, servindo-nos, servindo a nós mesmos, porque o reino de Deus
ele só será implantado quando nós tivermos equilibrado com as leis divinas. Agradecemos a Jesus por tudo que ele tem nos ensinado e a Kardec pelo esse roteiro de luz que a espiritualidade tem nos dado. Precisamos, então, compreender que todos nós somos filhos de Deus e precisamos nos considerarmos todos com uma só família. A humanidade é a família fraterna que todos nós a temos. Nós pedimos a Jesus, aos benfeitores amigos da equipe de Eurípides Barçanufo, que possam nos transmitir o passe. Elevemos o nosso pensamento a Jesus com muita serenidade e que a paz, a esperança, seja para todos nós uma oportunidade de transformação. Que essas energias nos envolvam em vibrações de paz. Pedimos pela fluidificação das nossas águas, que todos nós possamos sentir o valor do medicamento que nela é colocado, rogando a Deus que nos abençoe, que ampare a todos nós. Queridos amigos, recebo um grande abraço, com muitas vibrações de carinho, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.